Nessa série nós já abordamos como buscar artigos científicos para você utilizar no seu projeto de pesquisa ou no seu trabalho final. Hoje é dia de avançar um pouco mais nesse assunto e discutir agora quando e como colocar essas referências que você encontrou no seu projeto, no seu trabalho. Fique comigo que aqui a pesquisa é sem mistério. Nessa busca por assuntos científicos para você escrever o seu trabalho, tem dois momentos que você tem que ficar muito atento. O primeiro deles é na escolha de palavras-chave adequadas que vão te ajudar a encontrar a melhor informação possível para que você possa escrever tranquilamente os resultados, a parte da introdução e do referencial teórico do seu trabalho. A segunda é, depois que você encontra esse material, quando e como utilizá-lo dentro do seu texto. E esse vídeo é sobre esse assunto. Para facilitar, eu vou dividir pelas partes de uma pesquisa e vou falar para vocês onde utilizar e não utilizar para ficar muito fácil o caminho de vocês nesse percurso. O exemplo que eu vou utilizar hoje para o nosso assunto vem do mundo da nutrição. Está muito na moda falar das plantas alimentares não convencionais, as PANCs, né? O tempo todo vocês têm visto isso na mídia. Então eu vou sugerir um exemplo sobre esse assunto para a gente construir o nosso conteúdo de hoje. Então imagine o seguinte, que eu selecionei 10 dessas plantas não convencionais, alimentares não convencionais, faço uma mistura delas e quero saber se essas plantas ajudam a combater carências nutricionais de uma determinada região do país. Então esse é o meu projeto de pesquisa e essa é a pesquisa que eu vou conduzir. Esse é o cenário para a gente entender um pouco então de como utilizar as referências bibliográficas que eu consegui na internet dentro do meu trabalho. E nós vamos começar pela introdução. Então acompanhem comigo aqui. Esse esqueminha da introdução já ficou famoso entre vocês, seguidores do canal, né? Que é a maneira de você escrever a introdução pensando em 5 partes específicas, porque isso ajuda, teoricamente, você construir a sua introdução de uma forma bem objetiva. Nessas partes, que são a contextualização, a problematização, questão norteadora, objetivos e relevância, tem hora que você utiliza referências bibliográficas e tem hora que você não utiliza referências bibliográficas. Particularmente nessas situações, você vai usar referências bibliográficas na contextualização e pode ou não usar na problematização. Questões norteadoras, objetivos e relevâncias, você faz com suas próprias palavras, eu já falei isso em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui. Nesse momento é importante a gente discutir o que é considerado referência bibliográfica para utilizar, por exemplo, na minha introdução. Não é necessário que você utilize somente artigos. Você pode utilizar, por exemplo, livros, legislação e outras fontes, desde que o seu assunto permita. E aonde isso vai aparecer na sua introdução? Aqui na parte de contextualização. Lembre-se que a diferença da contextualização para o referencial teórico é a intensidade com que você coloca as informações. Porque, em geral, quando você está fazendo essa introdução, ali vão entrar os aperitivos, os assuntos gerais que vão introduzir o seu objeto de pesquisa, que vai aparecer aqui entre a problematização e as questões norteadoras. Seria aquela informação inicial para o seu leitor entender de onde você está partindo para colocar qual que é o seu problema de pesquisa. Então, de uma forma bem simples, na introdução, eu vou usar referências bibliográficas, sejam elas artigos ou material escrito, na contextualização e posso ou não utilizar na problematização, dependendo do meu estilo de escrita que eu estou utilizando, que eu vou fazer um vídeo em seguida a respeito desse assunto. A segunda parte do seu trabalho de pesquisa é o referencial teórico. Dependendo da área que você está estudando, esse referencial teórico vem com outros nomes, estado da arte, coisas desse tipo. O importante é entender o que é esse referencial teórico, que é aquele espaço que você utiliza para escrever sobre as ideias centrais do seu trabalho, para depois você aprofundar com o seu objeto de pesquisa. A diferença entre ele e a introdução, na parte de contextualização da introdução, é que lá você escreve muito sucintamente, de uma forma mais rápida para apresentar o seu objeto de pesquisa, e aqui você vai fazer o aprofundamento. Então eu vou voltar ao exemplo dos PANCs, que eu citei no início desse vídeo, para dar o exemplo do referencial teórico. Acompanhe comigo. O item 2, então, referencial teórico, eu dividi ele em 4 subitens. O primeiro subitem eu vou falar do que são carências nutricionais, trazendo conceitos, explicando isso com mais detalhe, buscando referências que podem ser de livros, que podem ser de artigos, num cenário geral. Depois eu vou começar a aprofundar quais são os tipos principais de carência. E cada um desses itens eu posso criar subitens. Então imagine aqui,
2.2 tipos de carências, e aí eu vou começar a colocar aqui 2.2.1 principais tipos de carências nutricionais no Brasil. E aí eu vou aprofundando nos itens seguintes até chegar, por exemplo, na cidade em que eu estou pesquisando ou no estado que eu estou pesquisando. Então, 2.2.1 seria os principais tipos de carência na população brasileira. O 2.2.2 seria depois as principais carências no estado que eu trabalho e depois no município. Para eu conseguir fazer um afunilamento de aonde eu quero chegar. O item 2.3 eu já falaria especificamente do que são os punks. Essas plantas alimentares não convencionais, o que significam? Como que eu classifico uma planta como punk? Por que ela não é utilizada? Então eu aprofundaria tudo aqui nesse item. E depois entraria numa fase final nos punks de interesse nesse estudo. Então eu estou dizendo que eu selecionei 10. Eu abordaria esses 10 e falaria um pouco do que a literatura já encontrou a respeito deles, do ponto de vista de valor nutricional. Lembrando que o meu objeto de pesquisa é a aplicação desses 10 punks numa mistura e a utilização deles numa determinada população para entender se de fato eles contribuem para melhorar as carências nutricionais daquela região. Eu vou mostrar para vocês agora o pulo do gato, né? A gente está buscando todo esse material bibliográfico, seja ele pela internet ou em livros, e tem que conseguir utilizá-lo em ações específicas. Então eu falei que na introdução e no referencial teórico, o tipo de assunto que eu tenho que buscar é o assunto de aprofundamento. Então guardem essas palavras. Tudo que eu buscar na literatura que fale das ideias centrais do meu tema e que trabalhe na lógica do aprofundamento, eu vou utilizar na contextualização da introdução e vou utilizar no meu referencial teórico. Mas tem outros dois momentos da pesquisa que eu tenho que buscar também informação na literatura, que são esses dois aqui. Na parte de metodologia, que basicamente nesse item você vai trabalhar muito com os livros clássicos do método de pesquisa que você está trabalhando. Lógico que você pode utilizar alguma coisa relacionada a artigo, mas aqui é importante que você leia os produtos originais que explicam o seu método de pesquisa. Em geral, eles estão em livros. Então aqui você vai trabalhar bastante com uma bibliografia baseada em livros e depois entra os outros dois itens, os resultados e as discussões, quando você já está na fase de construção do seu trabalho final. Resultados não apresentam, nesse momento, nenhum tipo de referência. Aqui são os resultados da sua pesquisa. Você vai apresentar, se for uma pesquisa quantitativa por meio de gráficos, da maneira que você quiser, ou você vai apresentar, se for uma pesquisa qualitativa, por meio de um construto de falas ou de documentos, da maneira que você trabalhou. O único momento em que o resultado aqui vai ser também referência bibliográfica é se o seu estudo é uma revisão de literatura. Se o seu estudo é revisão de literatura, você não foi a campo coletar dados, inclusive em resultados, os seus resultados também sairão dessa parte de literatura. Lembrando que nesse caso, se fosse uma revisão de literatura, aqui você selecionaria artigos que respondessem à sua pergunta inicial e não assuntos gerais que você colocaria em outras partes. Mas se o seu trabalho é de campo, aqui especificamente em resultados, você vai descrever o que você encontrou, seja ela de forma qualitativa, seja ela de forma quantitativa. Para quando chegar nas discussões, você voltar a utilizar as referências bibliográficas, seja por meio de artigos ou por meio de uma literatura geral. Lembrando que em discussões é importante que você foque em artigos. Por quê? A palavra-chave para revisão bibliográfica para as discussões é comparação. Você fez o seu trabalho, você conseguiu um determinado resultado. Você tem que buscar artigos científicos que fizeram estudos semelhantes ou iguais ao seu e comparar os seus resultados com os resultados desses outros autores. Então, se aqui na parte de referencial teórico e lá na parte de contextualização da introdução, a palavra-chave era aprofundamento, então tem que buscar artigos científicos ou literatura que busquem um aprofundamento do meu tema. Aqui a ideia é comparação. Guardem essas duas palavras-chave que automaticamente vocês vão matar toda a construção seguinte do trabalho de vocês. Bom, espero que tenha clareado mais esse assunto para vocês, porque tem sido um pedido recorrente aqui no canal para explicar um pouco melhor de como utilizar as referências no trabalho final ou no projeto de pesquisa. Eu vou aproveitar para agradecer a vocês, porque nessa semana nós batemos 100 mil visualizações no canal.
Já estamos caminhando para mais de 5.000 inscritos e isso é fruto de uma parceria muito boa que tem acontecido com você que está aí do outro lado da tela e comigo. Por isso eu continuo pedindo, dê um like aí no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você receber em tempo real os novos vídeos e compartilhe esse assunto com todo mundo que você sabe que precisa. Quanto mais forte esse canal ficar, melhor é para todo mundo. Um grande abraço para vocês, meu muito obrigado.